Vamos falar sobre uma importante iniciativa surgida na Assembleia Legislativa, que é a Frente Parlamentar em Defesa do Desenvolvimento da Metade Sul. Ela foi instaurada nesta terça-feira, né, e foi proposta pelo deputado Marcos Vinícius, que é natural da região. No seu pronunciamento, o deputado lembrou que, historicamente, o Rio Grande do Sul é visto com uma dualidade de realidades, com uma região norte desenvolvida e uma região sul empobrecida. Nós temos o deputado Marcos Vinícius na linha para falar a respeito dessa iniciativa. Deputado, seja bem-vindo ao Bastidores do Poder. Boa tarde. Muito boa tarde, Macalossi. Boa tarde a toda a equipe da Band, muito especialmente a tua audiência qualificada que nos acompanha na tarde de hoje. Um prazer falar contigo. Muito bem. Deputado Marcos Vinícius, a partir da frente parlamentar, que tipo de ação pode ser tomada, buscando aí a qualificação dos indicadores econômicos dessa região, que é, sim, historicamente uma região mais pobre do que a região norte? Bom, Macalossi, primeiro ponto, a Frente Parlamentar em Defesa do Desenvolvimento da Metade Sul, ela tem como foco não dividir o Estado em dois. É justamente o contrário. O interesse dessa frente parlamentar é unir o Rio Grande do Sul, fazer com que a região sul do estado, que historicamente é mais pobre, menos desenvolvida, que tem historicamente menos investimentos públicos e privados, acompanhe o movimento de crescimento, de desenvolvimento, de avanço que o norte gaúcho há décadas já tem alcançado. A metade sul hoje, como a gente fala, né, ela é a região dentro de um mapa do Rio Grande, se a gente pudesse fazer assim, um traçado, uma linha imaginária, é um Rio Grande do Sul que começa na BR-290 para baixo, assim, né? A parte meridional da BR-290, que vai de Uruguaiana até o Chuí. De Chuí, vamos costeando o mar pela parte sul, chamada região da Península, que passa por São José do Norte, Tavares, Mostardas, e se encontra até o ponto do município de Capivari do Sul. Ali nós temos a metade sul, né? Acima de Capivari temos o litoral norte, com características também muito semelhantes à da região norte. No centro do estado, o corte da BR-290, né, liga Uruguaiana até Guaíba. É esse triângulo de baixo assim, do estado do Rio Grande do Sul, que apresenta indicadores econômicos, como muitas vezes a gente reforça, né, comparáveis ao do Nordeste brasileiro. Para você ter uma ideia, o Rio Grande do Sul, de acordo com o último PIB, levantamento do último PIB per capita que nós temos aqui traçado, né, pela Secretaria de Planejamento do Estado, ela apresenta um valor equivalente a 40 mil reais como PIB per capita, ao passo que o sul do estado tem um PIB per capita de 32 mil reais. A região da Campanha, que é a região, né, que percorre ali os municípios de Bagé, Dom Pedrito, Alegrete, tem um PIB per capita equivalente a 29 mil reais. Então, é realmente gritante as diferenças que nós temos. E quanto mais próximo da região metropolitana, próximo da região do Vale dos Sinos e da Serra Gaúcha, né, a discrepância ela ainda é maior, né? Essa é uma região que tem um crescimento mal comparando, praticamente né, vertiginoso, essa né? situação de dualidade entre o norte e o sul do estado. Lembra a Alemanha após queda do Muro de Berlim, né? A parte oriental pobre e a parte ocidental rica. Claro, com a diferença que aqui no Rio Grande do Sul nós nunca tivemos na região sul um regime comunista, mas, né, de fato existem indicadores que são bastante díspares aí entre as duas partes. Mais do que isso, né, Macalossi, a região sul do estado, diferente da região norte, ela teve menos investimentos em universidades, menos investimentos na estrutura educacional, com menos escolas, menos cursos técnicos, menos ensino profissionalizante. É uma região que recebeu menos concessões públicas, inclusive para veículos de comunicação, rádio e TV. É uma região que recebeu menos investimento público para a construção de rodovias, ferrovias nesses últimos 100 anos. Apesar de todo o potencial que nós temos aqui com o superporto instalado em Rio Grande, a maior parte desses investimentos aconteceu historicamente no norte do estado. E isso, infelizmente, a gente tem ouvido algumas pessoas repetindo, né? Acontece, mas o norte do estado cresce porque é um povo diferente, né? Uma cultura diferente, a cultura italiana, a cultura alemã, como se isso fosse o suficiente para explicar
o crescimento de uma região em detrimento de outra. Não é isso, não é a cor da pele de alguém, a cor dos olhos de alguém, a origem migratória de um povo que faz com que ele se desenvolva mais do que outro. Isso é um pensamento que, infelizmente, acabou sendo dominante, inclusive aqui no sul do estado. Muitas pessoas, involuntariamente, sem pensar direito, repetem essa afirmação. O que acontece, de fato, é que o norte do estado tem também muito mais representatividade política do que o sul, né? Sempre teve. Inclusive, os governadores que nós tivemos recentes, na história recente do estado, a grande parte deles veio, inclusive, da Serra Gaúcha, de Caxias do Sul. Nós estamos tendo, através do governador Eduardo Leite, o primeiro governador, na história mais recente do estado, eleito do sul gaúcho. Mas vivemos numa democracia, né? E uma democracia é um local onde a vontade da maioria deve prevalecer. Dos 55 deputados estaduais que compõem o parlamento gaúcho, apenas 7 são deputados originalmente naturais, né? Naturais da metade sul. Dos 32 deputados federais do Rio Grande do Sul, apenas 2 são da metade sul. Quando se fala em distribuição de emendas, captação de recursos, né, lutar pela priorização de investimentos, isso, obviamente, acabou fazendo com que o sul do estado perdesse muito tempo, perdesse o crescimento. Um exemplo simples, BR-116. Temos o superporto em Rio Grande, como já falei. A BR-116 está sendo duplicada agora com mais de 30 anos de atraso. Mais de 30 anos de atraso. E fora isso, foi uma região que foi cercada de pedágios ao longo também desses quase 30 anos, o que inibiu o crescimento, tornou a região menos atrativa para a instalação de novas indústrias, novos negócios. Nós temos uma região que realmente tem um déficit de representatividade política, e o que acaba agravando ainda mais o déficit econômico e social que nós temos identificado na região. Repito, a Frente Parlamentar em Defesa do Desenvolvimento da Metade Sul, ela não é uma frente para criar disputa entre irmãos. Muito pelo contrário, ela é uma frente que busca unir o sul do estado a esse mesmo movimento de crescimento, de desenvolvimento, inclusive crescimento vertiginoso que muitos polos da Serra Gaúcha e do norte do estado já conseguiram alcançar a partir de priorização política e a partir de priorização de investimentos privados. Temos um grande desafio aqui pela frente, que é buscar, acima de tudo, uma sensibilização, né, dos gestores políticos hoje do Estado, né, tanto do governador, dos seus secretários, mas também conseguir sensibilizar o ambiente político estadual para um olhar justo, isonômico daquilo que se faz necessário aqui no Rio Grande do Sul. Deputado, quais são os tipos de setores econômicos que podem serem desenvolvidos e que hoje não estão nessa região? Macalossi, a grande carência da região. Eu acho que a palavra correta é quais são as potencialidades não desenvolvidas na região. Certo. Uma das grandes carências que a metade sul tem ainda é a industrialização. Ela é uma região que é formada por municípios de grande extensão territorial, na sua grande maioria municípios agrícolas, com produção pecuária, com produção de soja, produção de arroz, e essas áreas, né, de grande proporção, favoráveis para esse tipo de cultura, né, diga-se de passagem, porque às vezes as pessoas falam, mas por que não diversifica no sul do estado? Porque não tem um outro canto no Rio Grande do Sul tão favorável à produção pecuária como o sul do estado. Não há hoje uma região tão favorável à produção de arroz irrigado como o sul do estado. Então, essas grandes áreas... Mas aí uma pergunta de leigo. O estado do Rio Grande do Sul sendo estado exportador do agronegócio, essa região não deveria ser naturalmente desenvolvida mesmo ficando apenas com a produção agrícola? Qual que é o fenômeno? De fato seria, mas inclusive temos aqui na metade sul o menor número de indústrias, né, para beneficiamento inclusive da proteína animal do Rio Grande do Sul. A maior parte hoje dos frigoríficos, dos abatedores, estão centralizados no norte do estado, na região do Vale do Taquari. Houve uma priorização de investimentos para os empreendedores daquela região. Essa é uma verdade, né? Eu repito, não quero aqui causar disputa entre o norte e o sul, mas precisamos chamar a atenção disso. Hoje, o Rio Grande do Sul está descobrindo a metade sul por algumas outras características. Primeiro, pela sua área favorável ao cultivo de frutas, né? E aí vem a questão da produção de uvas e vinhos, que o sul do estado tem realmente se destacado, e sobretudo a região do Pampa e da Campanha,
através ali do ponto da latitude, né, que nos favorece, né, a latitude 32 que nós temos hoje, identificado como grande ponto hoje, o grande ponto hoje de movimentação, inclusive turística, tem se tornado a busca dos vinhedos da metade sul. A metade sul descobriu a produção de oliveiras, é algo que realmente tem ganhado bastante espaço, mas a região sul do estado ainda tem outros fatores que podem sim ser priorizados. Uma dessas é a própria questão da exploração da energia eólica aqui, né? Isso é fato, né? Nós temos aqui os lugares mais propícios para a exploração da energia eólica, para diversificar, inclusive, a matriz energética do estado. Temos um tesouro adormecido no solo da metade sul do estado, que é a produção do carvão mineral, né? A exploração do carvão mineral. Hoje nós temos, infelizmente, o monopólio na região carbonífera da CRM, uma empresa estatal que não consegue entregar, mas que foi autorizada para privatização, né, deputado? Exato. E temos um outro polo no município de Bagé, inclusive hoje está sendo feito o lançamento de uma frente parlamentar também em defesa da exploração mineral, do carvão mineral. Então temos um tesouro aqui adormecido que também durante muito tempo foi derramado um grau muito intenso de preconceito quanto à exploração dessa riqueza que o Rio Grande do Sul tem. Outros estados não têm, nós temos isso dentro da metade sul adormecida. Fora isso, Macalossi, o maior espelho de água doce da América Latina está aqui na metade sul, que é a Lagoa dos Patos. A condição de construção de uma hidrovia do Mercosul passa pela exploração adequada desse recurso, desse privilégio que nós temos aqui no sul do estado de ter a Laguna dos Patos, de ter a Lagoa do Peixe, a Lagoa Mirim, de ter um canal de ligação, inclusive com o Uruguai, e através dali se conectar com o Vale dos Sinos, com essa região aqui próxima ao Rio Taquari. Temos muito potencial, né? O próprio potencial da exploração da pesca na Lagoa dos Patos, que é favorável a isso, tem mostrado também muitos bons resultados, sem falar no turismo, né? Eu sou um cara que mora na metade sul, moro no município de Tapes, hoje fui prefeito em Sentinela do Sul, cresci em Sentinela do Sul, e hoje moro em Tapes, na beira da lagoa, inclusive. E muitas vezes caminho pelo interior do estado, caminho pelo Rio Grande, e converso com as pessoas, e as pessoas me dizem, nossa, eu tenho uma vontade de conhecer a Lagoa dos Patos, a gente vê lá no Globo Repórter e fica encantado com aquilo. E é de fato isso. Nós temos gaúchos que conhecem outros estados, conhecem outros países e só conhecem a riqueza que é a Lagoa dos Patos, a Lagoa do Peixe, a Lagoa Mirim, porque viram uma reportagem de uma emissora de televisão. Nunca tiveram um estímulo, nunca tiveram algo que os direcionasse ao sul do estado para conhecer essa riqueza que nós temos aqui, de fauna, flora, diversidade, né, ambiental que nós temos na metade sul. Fora isso, Macalossi, todo o potencial turístico da metade sul atrelado à nossa própria cultura. O Rio Grande do Sul começou sendo colonizado pelo sul do estado, quando os gaúchos desceram para cá para marcar fronteiras entre a Argentina e o Uruguai. E aqui, no sul do estado, é onde aconteceu todas as grandes revoluções do Rio Grande do Sul, né? A Revolução Federalista e a própria Revolução Farroupilha. Camaquã, berço de Bento Gonçalves, terra onde nasceu, né, hoje uma das figuras mais emblemáticas da nossa história, se não a mais emblemática da nossa história, tem as suas raízes cravadas aqui na metade sul, e muitas das cidades da metade sul mantêm intacta a memória daquele período de revolução, né? O próprio município de Piratini, que foi a nossa primeira capital farroupilha, ela mantém ainda intacta a mesma estrutura, as mesmas casas, e tem inclusive imóveis tombados pelo patrimônio da Unesco ali. Então temos um grande potencial. Quando me perguntam o que a gente tem de potencial, muito. Turismo, indústria, comércio, serviço, um grande potencial pecuário e energético. Deputado, eu gostaria de te agradecer. Hoje nós tivemos que fazer uma entrevista mais pontual, mas eu não podia deixar de mencionar aqui a iniciativa de criar essa frente parlamentar, que é muito importante. Nós vamos acompanhar o trabalho dela. O senhor está convidado para falar mais a fundo depois de serem tomadas as primeiras iniciativas aí de acompanhamento do trabalho. Muito obrigado. Obrigado, Marcos. Nós temos diversas frentes parlamentares aqui na Assembleia, e com todo respeito a todas que tramitam aqui, nós temos grande respeito e dedicação ao que é prestado por todos os colegas. Mas diferente da maioria das frentes parlamentares, essa não se dedica a olhar a árvore,
Ela não está aqui para dedicar um olhar apenas à produção primária ou à produção industrial. Ela está aqui sendo constituída para olhar a floresta, pela compreensão de que o Rio Grande do Sul só se desenvolve de modo integrado, com todo o setor produtivo olhando e caminhando na mesma direção. Muito obrigado, agradeço a ti e a toda a equipe. Muito bem, tá aí então, deputado Marcos Vinícius participando do Bastidores do Poder.